sedenta, né? Nossa, o Avaí tinha ficado ali quase 10 anos na Série B, lutando, batalhando por um acesso, e vinha de uma Série C, e muitos da nossa geração não tinha visto o clube na primeira divisão, então foi algo extremamente emocionante, tudo, só que a gente sabia que iria encontrar um time, aliás, um campeonato extremamente difícil, com um orçamento limitado, e não foi diferente. O campeonato foi difícil ali naquele começo, a gente não conseguia vitórias nenhuma, praticamente, era escassa, um monte de empates, né? Eu lembro até de um jogo, Botafogo e Avaí na ressacada, um dia de chuvoso, frio, e eu estava lá no setor B, pegando chuva, e não entendendo, né, como que o Avaí não conseguia evoluir, como que o Avaí não conseguia dar aquela arrancada, e fui para casa bem desanimado com a situação, preocupado com o que havia ainda pela frente, porque naquele momento, após aquele jogo, a gente tinha um jogo fora, contra o Goiás, contra o Sport, contra o Avaí, contra o Grêmio, contra o Atlético Paranaense e contra o Vitória. E eu lembro de eu fazer o caminho da ressacada até a Costeira, fazendo contas de como que o Avaí ia conseguir algum ponto nesses jogos, que seria algo praticamente irreal na situação. E aí eu queria saber de ti, depois dessa longa retórica, dessa longa pergunta, como é que foi a virada de chave? O que aconteceu aí para esse time mudar? Até muitos falam que houve uma conversa com a diretoria e tudo. O que aconteceu aí para dar essa virada, o time engrenar e dar essa arrancada? Teve conversa nada, cara. Tudo conversa isso aí. Tudo. Eu vi isso aí. Eu ouvi alguém falando que me chamaram lá e que meteram o dedo na minha cara e que não sei o quê. Eu falei, puxa, como é que os caras tiraram isso aí, cara? Essa Mandaram bobagem. tu mudar o esquema. Isso, era para mudar o esquema. Cara, quem me ajudou muito foi o René Simões. O René estava no Curitiba. Cara, eu fiquei todo empipocado. Eu ia dar ressacada para minha casa. Eu ia todo empipocado e falando, Deus me ajuda, me dá visão. Porque, além de eu ser novo como treinador, na cabeça dos diretores, era uma coisa muito pior. Como é que nós vamos segurar um cara novo desse tá bem, ganhou, subiu com o time e tal, não sei o quê, mas como é que nós vamos segurar e tal? Mas, olha, eu tava... foi aniversário da filha do Zunino, e nós jogamos no sábado, acho que nós perdemos o jogo, e no domingo de manhã eu vou para a ressacada para dar o treino, para quem não tinha sido convocado, para quem não tinha jogado, e o Avaí, e o presidente liga para minha esposa e fala, cadê o Silas? Ela falou, o Silas está dando treino. Mas como assim? Hoje é dia de folga. Falou, não, ele está dando treino. O Zunino falou assim, então, para que ele sair da ressacada, você fala para ele pegar você. Quem mais está aí? Meu filho mais novo está aqui. Pega você, teu filho, vem aqui para casa, que é aniversário da minha filha, e eu quero vocês aqui. Cara, saímos de lá, fomos para casa do Zunino, aniversário de uma das filhas do Zunino, e estava um grupo de pagode lá que eles contrataram, e estava a família lá, e tudo, e aí ele falou assim para mim, continua fazendo o trabalho, porque eu estou acompanhando o trabalho é bom, só continua fazendo o trabalho. E aí, nós vamos para Goiás, nós vamos para o jogo de Goiânia. E eu lembro que um amigo meu, eu falei para ele assim, olha, fica esperto aí, porque está indo muito diretor, coisa que normalmente não acontece. Então, se a gente empatar o jogo aí, eles vão me tirar, eu vou sair. E ele falou, eu falei, eles vão me tirar e tal, mas beleza, fui preparado. Eu lembro que a gente ganha aquele jogo lá, acho que de 3-1 ou 2-0, o Roberto entra e faz o gol, né? 2-0. Um do Muriquinho, um do Roberto, acho, se não tem enganado. E um do Roberto no finalzinho do jogo. Tomamos uma arrancada. Aí, depois daquele jogo, eu acho que a gente já pega o Grêmio na ressacada. Foi o Sport fora. E ganha do Sport também. O Leão era treinador do Sport. O Roberto entra também no final do jogo, faz uma jogada cruza, o Luiz Ricardo vai e faz o gol, faz o 3-0. Isso. Aí depois do Sport era o Grêmio em casa. Exato. 1-0 do Ferdinando, uma pancada de falta. E depois do Grêmio já era o Flamengo, em casa de novo? Era o Atlético Paranaense fora.
Ganhamos de 3-1 lá na Arena da Baixada. Exato. Acho que com um gol do Muriqui, 2 do Batoré. Isso. Ganhamos o Atlético Paranaense lá. Cara, aí foram 11 jogos, com 8 vitórias, 3 empates. A gente sai de 20º lugar para 4º lugar. Aí a FIFA vem, faz uma entrevista com a gente lá. E eu lembro que quando a gente bate no 20º lugar, saiu no jornal aí, gigante. A mulher do Silas deve estar muito chateada com ele, porque ele não sai da zona. Cara, aquilo ali me bateram sem dó, cara. Aquela ali foi... Eu não merecia aquela manchete, cara. Igual eu vou te falar, eu engoli seco, não falei nada para ninguém. Estou falando hoje isso, aliás, eu estou falando hoje isso, porque depois já tem muito tempo, mas, cara, aquela ali bateram... Porque quando eu chego, sai lá, o Avaí se lascou, tudo bem, ninguém me conhecia, todo mundo queria o Zete, falaram que eu fui esquentar banco para o Zete, que eram 8 jogos, aí a Cida vai fazer esses 8 jogos, depois vem o Zete, tal, tudo bem, tava no início, ninguém era obrigado, mas ali quando a gente está no Brasileiro, cara, pô, aquela ali, sabe, foi uma pancada assim, desleal, mas, cara, a gente sai do 20º lugar e pum, 11 jogos e bate ali no 4º lugar. E eu lembro que nós vamos jogar contra o Vitória da Bahia. Lá na Bahia, a gente ganha o jogo, acho que de 1-0, 2-1, gol do William, com uma jogada do Assis. E ali a gente já não cai mais e já classifica, acho que para a Copa do Brasil. Aquele jogo. E aí é onde eu falo para os caras, agora nós vamos deixar lá atrás de mano. Eu vou deixar o zagueiro de mano a mano, porque agora nós vamos brigar para ir para a Libertadores. E foi quando, por muito pouco, a gente não classifica para a Libertadores, mas classifica para a Sul-Americana, né? Que foi o primeiro ano de um torneio internacional, mas aí eu já saio. Acho que é o Chamusca que entra, não lembro quem que entra no meu lugar, acho que é o Chamusca, que faz um trabalho lindo também. Mas assim, foi... cara, faz parte. Depois que você está na estrada um pouquinho mais de tempo, você acaba aprendendo que esse é parte do jogo. Mas naquele momento ali, e outra, eu sozinho, aí em Santa Catarina, minha família estava aqui. Cara, eu não sou de mulherada, de ir para noitada, de bebida e de extravasar com outras coisas. Não, então... Cara, eu ficava em casa vendo o jogo e me amargurando e tentando ver uma saída e tal, mas sempre recebi apoio interno, sabe? Lá dentro, sempre recebendo apoio, vendo os times que tiveram situação parecida, o que eles faziam, qual que era a estratégia para sair e tal. E aí, cara, a gente encaixou, o time começou a jogar, a bola começou a entrar, e, bom, e deu no que deu, né? Eu fico torcendo aí pro Avaí na Série A nunca passar do 6º lugar, porque assim eu não é brincadeira. Ô, Silas, que isso? Ô, Silas, eu lembro que nessa época a gente acompanhava os jornais aqui, depois da zoação, a mídia nacional, inclusive, começou a tratar o Avaí como uma sensação do momento, né? E eu falei pro Zunino, eu falei, presidente, a gente precisa trazer um jogador que o juiz olhe para ele, e quando o Ronaldinho Gaúcho dividir com os outros jogadores, de 10 faltas, o árbitro vai dar 8 a favor do Ronaldinho Gaúcho e 2 para nós. Mas quando dividir com esse jogador, ele vai falar, opa, é meio a meio. Eu precisava de representatividade dentro do campo. Mas foi bem nessa época que a gente estava mal. E eu lembro até que teve um treinador que falou, não, o Avaí já caiu. O Avaí já caiu. Então, assim, eles não apostavam que a gente ia ter aquela virada. E eu falei com o grupo, eu falei, olha, a gente só precisa ser melhor do que 4. E aí, nação havaiana, gostou desse conteúdo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e também vire membro.